Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. E aí, vamos falar sobre alimentação no período de muda de penas das aves? Se você quer saber mais sobre esse assunto, já clica aí em curtir e me acompanha até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que a gente tem muito o que aprender aqui hoje. Eu tô com um perfil lá no Instagram, o pessoal tá gostando demais do que eu tenho postado lá. Me segue, @canarioqualitá, ok? Alimentação no período de muda de penas das aves. Primeiro vamos entender o que é esse período de muda de penas das aves. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu explico de maneira mais detalhada o que é a muda de penas. Mas para introduzir esse assunto aqui, vamos lá, vou resumir um pouquinho. O que é a muda de penas das aves? É um período pós-reprodução onde a ave ela entra em um período onde ela vai... as penas delas serão substituídas. Por que essas penas são substituídas? Vamos pensar lá na natureza. A ave acabou de reproduzir, então ela vai passar por um período onde ela vai ficar um pouco mais quieta, um pouco mais escondida dos predadores. Por quê? Porque o metabolismo dela vai estar praticamente que voltado para muda de penas das aves. Por que ela faz isso? Porque ela gasta muita energia nesse período. Daqui a pouco vem o inverno e as aves, como elas vêm de um período grande ali e desgastante da reprodução, então elas precisam mudar as plumas, mudar as penas para poder enfrentar o frio que está vindo, o frio do inverno. Então ela precisa mudar essas penas, algumas penas que caíram, outras que se danificaram, ela precisa substituir essas penas para ela poder enfrentar o frio da melhor maneira possível. Então, lá na natureza, nesse período de muda de penas, as aves elas vão ficar um pouco mais camufladas, elas vão ficar um pouco mais escondidas. Por quê? Para se esconder dos predadores, porque elas estão um pouco mais vulneráveis. Imagina que a ave ela não está no seu vigor. Então, na gaiola é a mesma coisa. Então, por exemplo, os machos às vezes deixam de cantar, as fêmeas e os machos também, eles ficam um pouco mais quietos. Eles comem um pouco menos, sabe por quê? Porque eles ficam mais quietinhos, eles vão ficar um pouco mais quietinhos. Geralmente eles descem do puleiro apenas para poder se alimentar, para poder se hidratar. Então, aqueles, como eles voam demais, né? Geralmente a gente olha para a gaiola, o canário está voando bastante, então isso diminui no período de muda de penas. Então não é necessário você dar medicamentos porque a sua ave está um pouco mais quietinha agora no período de muda de penas. Isso é normal que ela fique um pouco mais quieta, ok? Se você identificar que a ave está com algum problema de saúde, aí sim, você vai procurar um veterinário para poder entrar com a medicação correta. Ou se você souber o problema, você pode entrar com a medicação correta. Do contrário, não precisa. Se a ave estiver saudável, é normal que ela fique um pouco mais quieta no período de muda de penas. Os filhotes, neste período de muda, eles são um pouco mais ativos, tá? Já eles estão conhecendo o mundo novo, o mundo que é novo para eles. Então eles são um pouco mais ativos, eles disputam mais alimentos, eles se alimentam mais, eles estão buscando muitos alimentos para poder se desenvolver, para poder se encorpar. Então eles vão ser um pouco mais ativos, então eles vão se alimentar bem mais do que os adultos no período de muda de penas. Então os filhotes é normal que eles estejam um pouco mais ativos e se alimentando um pouco mais. Agora, os adultos é normal que eles se alimentem um pouco menos, que eles fiquem um pouco mais quietos. E o seguinte, o que eu quero alertar com esse vídeo aqui? Qual que é a minha intenção sobre esse vídeo aqui? É te falar sobre alimentação e os cuidados que você precisa ter com os adultos, ok? Porque os filhotes, eles passam por esse período de muda tranquilamente. Agora os adultos, infelizmente, o que acontece? Em grande parte dos criadores, geralmente eles pegam os adultos e amontoam os adultos em um voador ou em um viveiro, pegam os adultos ali que acabaram de reproduzir e colocam os adultos ali amontoados, né? E coloca ali água e comida e meio que esquece esses adultos. Isso não é legal, sabe por quê? Porque eu entendo que a atenção está mais voltada para os filhotes. Você está vendo ali os filhotes se desenvolverem, eles se colorindo, eles ficando bonitões ali. E os adultos você deixa ele que meio de lado. Às vezes os filhotes estão começando a cantar e aquilo ali é bonito, né? Enquanto isso os machos adultos já não estão cantando mais, então você deixa eles um pouco de lado.
mas isso não é normal. Sabe por quê? Porque os adultos serão as suas matrizes. Estes adultos são os adultos que você vai perceber quais deles que deram os melhores filhotes para você poder permanecer com eles no plantel, para poder formar novas linhagens de aves melhores no próximo ano. Então é interessante você dar um cuidado todo especial para esses adultos. Então não pode faltar uma semente de boa qualidade para os adultos, não pode faltar uma farinhada. Sabe por quê? Nesse período de muda de penas é interessante alguns aminoácidos na alimentação dos adultos. E as sementes, elas não têm grande quantidade disso para poder oferecer de nutrientes para a alimentação ali dos adultos e dos filhotes. Então é o seguinte, na farinhada você vai encontrar esses nutrientes que são necessários para eles. Então, o que você faz? Ofereça uma farinhada de boa qualidade para os adultos também. Não fique tratando, porque tem muita gente que faz o seguinte, pega os filhotes e dá ali uma semente, da farinhada seca, da farinhada úmida, apenas para os filhotes. E os adultos, às vezes, deixam os adultos ali num canto, dando para eles só água e uma farinhada, ou só água e semente. Isso não é legal. Da mesma maneira que você trata os filhotes, você tem que tratar os adultos. Por quê? Vou falar novamente, porque esses adultos são os adultos que vão ficar como matrizes, e aqueles adultos que você disponibilizar para algum amigo, algum novo criador, alguma pessoa que está precisando de algumas das suas matrizes, essas matrizes precisam chegar no período de reprodução saudáveis. Se você cuidou dessas aves adultas de qualquer maneira, isso vai fazer com que elas cheguem no período de reprodução debilitadas, porque logo depois do período de muda de penas vem o período de repouso, que é o período ali onde o clima está mais frio, é o período que elas vão buscar se alimentar mais para poder ter uma quantidade maior de gordura no corpo, para poder suportar o frio. E logo depois vem o período de reprodução. Se você pulou uma etapa, se você não cuidou delas de maneira adequada no período de muda de penas, então ela não vai ter um período de repouso bom e o período de reprodução vai ser ruim. Então, se você quer tirar bons filhotes neste ano, o que você vai fazer? Você vai começar a cuidar das suas aves desde agora. Você não tem que esperar. Tem muita gente que espera o período de reprodução e começa a encher as aves de antibióticos, encher as aves de vitaminas, pensando que elas vão reproduzir bem. Mas você começa a pensar na reprodução agora. Então, qual a alimentação que você vai dar para suas aves aí? Uma semente de boa qualidade, você vai dar uma farinhada de boa qualidade. É interessante você ofertar para eles uma farinhada úmida também, porque eles comem muito mais, ok? Se você perceber que as suas aves estão um pouco mais fracas, você pode entrar com polivitamínico para elas, ok? Então misture ali na farinhada deles um polivitamínico para poder dar para eles os nutrientes necessários para que eles passem pelo período de muda tranquilamente, tenham um período de repouso tranquilo e cheguem na reprodução com a saúde totalmente bacana para poder reproduzir, dar os melhores filhotes possíveis. Aí as suas fêmeas vão botar muitos ovos, elas vão ter força para tratar bem dos filhotes, os machos vão encher ovo. Sabe por quê? Porque você cuidou bem deles durante todo esse período. Se você levar as suas aves para o sol, esses adultos para o sol, sabe o que vai acontecer? O sol ajuda no amadurecimento das penas, então eles vão passar pelo período de muda de penas muito mais rápido. Então o sol é interessante, sempre lembrando, quando o sol estiver muito quente, não é interessante. Uns 15 minutinhos ali até as 10 horas da manhã, de 8 às 10 horas da manhã ali, tira um intervalo ali de 15 minutinhos, no máximo meia hora, para que eles fiquem ali no sol. Banheira para poder eles tomarem banho. E o seguinte, nesse período, como eles estão trocando, tem muita casquinha de pele, pode acontecer alguns fungos, algumas micoses. Então, se você colocar algumas gotinhas, umas 3 gotinhas de vinagre de maçã na água de banho para eles, da banheira ali, é interessante para poder evitar e limpar melhor a pele deles. Então, a banheira é muito interessante nesse período, ok? Tem pessoas que gostam de dar pepino, né? Gostam de colocar pepino. O interessante é o seguinte, é você dar uma alimentação saudável, deixar que essas aves, elas recebam ali um banho de sol, o banho com água também na banheirinha. Então isso é muito importante você observar aí, para que você tenha aves
de boa saúde e de muito boa qualidade, ok? Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, clica aí nesse joinha aí para você curtir esse vídeo. Isso é interessante para o YouTube espalhar esse vídeo para outras pessoas, esse vídeo chegar a outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que a gente possa estar cada dia mais ajudando pessoas. Clica aí nesse sininho para poder você receber as notificações toda vez que eu crio um vídeo novo aqui, o YouTube te informa que tem um vídeo novo no canal. E coloca aqui nos comentários como está sendo a muda de penas aí na sua criação. Eu quero saber como que está a sua criação para a gente poder interagir. Geralmente eu respondo todas as perguntas, todas as indagações que são feitas aqui nos comentários. Então coloquem nos comentários como está sendo aí a muda de penas das suas aves. As suas aves estão saudáveis, elas estão passando tranquilamente pelo período de muda, ou elas estão um pouco abatidas. Como que está a muda de penas aí? Vamos conversar para que a gente possa ajudar o outro. Não esqueça, me siga lá no Instagram, ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!